Eu preparei aqui uma apresentação, então eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Bom, o tema da nossa lição, nós estamos estudando a lição 18, e o tema é mídias sociais sobre saber usar. A Inayá já falou, e Luciana, esse tema é bem seu mesmo, né? Falei, a Rosa me convidou por conta disso, realmente. Não só, mas também, né? Bom, vamos lá, então. Os objetivos dessa lição são os seguintes. Primeiro objetivo, refletir sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais e estabelecer parâmetros para o comportamento dessas pessoas nas redes sociais. Então, falando um pouquinho do surgimento, né, dessas novas ferramentas, realmente a gente viu nesses últimos anos, com a chegada, né, das mídias sociais, uma mudança muito grande na forma com que as pessoas produzem, tratam e também compartilham informações. E, além disso, também muitas mudanças... assistindo uma aula. Só um minutinho, peraí, deixa eu... e uma grande mudança, né, na forma com que as pessoas também se relacionam, consomem, tudo ficou assim diferente depois da chegada das mídias sociais. E quando a gente fala em mídias sociais, a gente está falando de uma segunda fase da internet. A internet, nos moldes comerciais, né, chegou para nós em 1995, mas ainda naquela versão, né, que muitos aqui, acho que todos, devem lembrar, peraí, mais gente chegando, de uma forma ainda assim, aquela conexão de escada, né? A gente escutava aquele barulhinho, a gente não podia receber ligação no momento, porque a gente usava a conexão, né, do telefone para fazer uma coisa maluca. Então, era muito difícil, né, a conexão. E ainda também era uma fase que essa nova mídia, que seria então a internet, ela ainda era muito parecida com as mídias tradicionais. Como assim? As mídias tradicionais, TV, rádio e outras, elas chegam até nós de uma forma, assim, de uma comunicação unilateral, né? Então, elas chegam até a gente e não tem aquela troca. É só assim, a informação vem, chega para a gente. Quando a internet chegou, que a gente chama de Web 1.0, que é essa primeira fase da internet, também era assim. As empresas é que foram para a internet e a comunicação era dessa forma. A gente não tinha como interagir com a internet. Era uma época que, para a gente saber, não existia o Google também. Para a gente saber o endereço das empresas ou do que a gente queria acessar, haviam listas, tinham sites com listas de endereços, como se fosse lista telefônica, uma loucura. Tinha na época, não sei quantos de vocês lembram, o Alta Vista, que era um buscador assim rudimentar, horrível, né? Mas assim foi a primeira tentativa. Bom, enfim, nos anos 2000 é que então acontece a chegada das mídias sociais. E aí, nesse momento, tudo mudou. Por quê? Porque cada uma das pessoas passou também a ser uma mídia, né? E então as pessoas começaram a se comunicar, as pessoas começaram a conseguir falar com pessoas, encontrar pessoas que não viram mais, começaram a conseguir falar com as empresas, né, responder. Então, as mídias sociais deram voz para as pessoas, né? E foi uma revolução, assim, poderosa, né? Há um autor, que é o Qualman, que diz que a chegada das mídias sociais, assim, foi a maior mudança na cultura desde a Revolução Industrial, né? Há um outro autor, né, que ele concorda com essa afirmação e ele diz também que as mídias sociais fazem parte de uma revolução poderosa, influenciam decisões, perpetuam ou destroem marcas e elegem presidentes.
apesar dessa fala ser de 2010, a gente bem sabe, né, como aconteceu por aqui, né? Então, na verdade, as mídias sociais trouxeram tanto coisas boas para nós, mas também trouxeram assim muitos equívocos e muita confusão, né? E aí o autor da lição, ele coloca para a gente o Salmo 15, ele nos convida a estar olhando para o Salmo 15, que apesar de ter escrito milhares de anos antes da chegada das mídias sociais, ele ainda serve como um código de conduta para nós. E não só no ambiente físico, também no ambiente virtual. Então, a gente vai estar dando uma estudada nesse salmo, para a gente depois, mais para o final da aula, entender como ele pode estar nos ajudando ao nosso comportamento também nas mídias sociais, tá? Mas, antes mesmo da gente falar do Salmo 15, eu queria falar um pouquinho do livro de Salmos, tá? Só para situar o Salmo 15 dentro do livro de Salmos. Bom, na tradução para nós, Salmos... Peraí que a Ivonete está chegando. Não sei se vou falar certo, psalmoi, mas do grego significa cânticos ou cânticos sagrados, e é derivado da raiz que significa impulso, toque, em cordas de um instrumento de cordas. E a gente indo para o hebraico, teulim, também não sei se é assim que fala, tá, gente? Significa louvores ou cânticos de louvor. Nós sabemos, então, que o livro de Salmos, ele é uma coleção de histórias, de cânticos, de meditações e de belas orações. E ele era muito utilizado, né, junto às leis e aos provérbios, ele era utilizado regularmente pelo povo de Israel em suas celebrações. Sabemos também que ele tem uma importância especial na Bíblia, né? E aí eu trouxe para vocês aqui a fala de 4 teólogos sobre os Salmos. Uma Bíblia em miniatura. Uma anatomia de todas as partes da alma. Olha que bonito isso, né, João Calvino? O que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Esse outro teólogo. E esse teólogo que é mais recente, a maior sinfonia de louvores a Deus que já foi escrita na Terra. O autor da revista propõe aqui uma divisão do livro dos Salmos. Sabemos que há outras formas de classificação, mas eu vou estar seguindo a da revista. Então, ele coloca que há salmos de libertação, há salmos de instrução, há salmos de louvor e há salmos de celebração da vida. Mas aonde que o Salmo 15 se enquadra aqui, dentro dessa divisão do livro dos Salmos? O Salmo 15 se enquadra como salmos de instrução. As 19 salmos que são considerados salmos de instrução. E eles são divididos em aspectos históricos, morais e culturais. O Salmo 15, ele é um salmo de perguntas e respostas. E esse tipo de salmos, eles eram muito usados nas celebrações culticas, né? Naquele tempo, lá no antigo Oriente Médio. Eles informavam os adoradores, isso era comum na época, né? Que eles perguntassem quais eram as exigências cultuais necessárias para que alguém recebesse permissão para entrar no santuário tenda de Davi e mais tarde no templo de Jerusalém. Eu trouxe aqui Êxodo 19, diz: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã.
eles deverão lavar as suas vestes. Então, aqui dá para ver que Deus diz a Moisés como as pessoas deveriam estar se aproximando, né? Outro versículo aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui da frente. Salmos 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, o Salmo 15, a gente já vai ler o Salmo 15 daqui a pouquinho, ele elenca atitudes de quem teme a Deus. E aqui eu quero lembrar a aula passada que o Edivaldo trouxe para a gente que essa palavra temor, né, ou tremor, utilizada no Oriente, ela chegou para a gente com uma conotação um pouco diferente, né? E eu gostei muito de saber isso, porque eu sempre ficava, quem teme a Deus, mas eu tenho que ter medo de Deus. E o Edivaldo coloca que não, que é quem ama a Deus, né? Então, atitudes de quem ama a Deus e quem merece estar no seu santo monte, né? E ele também apresenta uma lista de obrigações em relação a Deus e ao próximo. Então, eu vou pedir agora que alguém faça a leitura, por favor, do Salmo 15. Posso fazer, Luciana? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece o desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Obrigada, Rosa. O Salmo 15, ele é atribuído a Davi, e ele celebra o adorador ideal. Então, ele já começa com uma pergunta, né? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Então, a resposta dele vai apontar as características dessa pessoa ideal, desse adorador ideal. Então, vamos dar mais uma olhadinha nisso. Quando tem aqui santuário, ou santo monte, ou em algumas outras traduções, tabernáculo. O que significa isso? São lugares de culto a Deus. Então, quem poderá estar nesses lugares de culto a Deus? E aqui, a palavra morar, né? Quem poderá morar? O significado disso é não quem vai ficar realmente morando, mas assim, quem pode ser recebido, bem recebido nesse lugar. E aí a gente, através de outros salmos, a gente descobre que o adorador ideal, ele deve permanecer no santuário durante toda a vida, como os sacerdotes e os levitas. Então, vamos ver aqui alguns salmos que falam isso? Salmo 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 61. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas.
Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. E mais um. Salmo 84. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E aí no versículo 2, a gente tem já o início da resposta de quem pode habitar no santuário. Aquele que é íntegro. Então, o salmista coloca a integridade como sendo essencial para quem deseja habitar com Deus. E quando a gente fala em íntegro, indo um pouquinho na raiz dessa palavra, ela vem do hebraico, tamim, e significa completo, sem mancha, irrepreensível. Mas não perfeito, mas que não tenha falha evidente, né? Grandes transgressões. Em Gênesis 17, Deus fala a Abraão: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Continuando aqui na resposta, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Então, o salmista também coloca o justo como sendo essencial para a pessoa morar no Santo Monte, para a pessoa estar nos locais de culto ao Senhor. E aqui, olhando um pouquinho para o que o termo justiça queria dizer naquele tempo, no Antigo Testamento, essa questão da justiça, ela está relacionada à proteção da vida, à preocupação com as pessoas desfavorecidas e à ideia de fidelidade e aliança com Deus. E por fim, aqui ainda no segundo versículo, aquele que de coração fala a verdade. Então, a gente tem aqui que a sinceridade, né, e a devoção completa a Deus e a sua lei também são importantes para quem quer habitar no santuário. E aqui em Salmo 119, temos: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. E depois, se a gente seguir aqui, né, o Salmo 15 é um salmo curtinho, então os outros 3 versículos, eles elencam, né, eles dão assim, exemplos dessa vida, de como é essa pessoa íntegra e como é essa pessoa justa. Só um minutinho que tem alguém que está voltando aqui, preciso achar, que não está aparecendo. Ah, pronto, acho que o Luiz já deu a entrada para ela. Ah, o Sebastião. Bem-vindo, Sebastião. John Wesley, quando comentando esse Salmo 15, ele diz que a pessoa que proceder dessa forma permanecerá com Deus aqui e quando morrer estará sempre com o Senhor. Então agora nós vamos justamente para a parte que tem na lição, no caderno do aluno, que então liga, né, faz a ligação do Salmo 15, como isso pode nos ajudar a usar as mídias sociais. Tá? Então ele coloca 5 ações importantes para a pessoa que é madura, que é cristã, que ela possa estar agindo e estar utilizando desse salmo, do que prega esse salmo, assim como no ambiente físico, também no ambiente virtual.
Então, vamos lá para o primeiro item. Compromisso radical com a verdade. A gente sabe que tem muita gente usando, né, a internet para o mal, né, espalhando notícias falsas, e a gente precisa também tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente, mesmo sem saber, mesmo sem querer fazer como difamar ou propagar essas notícias falsas, a gente acaba fazendo isso. Então, eu vou trazer para você aqui alguns exemplos, né, de como a gente consegue não compartilhar a informação assim que recebe, né? Checar se aquela informação é verdadeira. Eu vou... Só um minutinho que eu vou sair aqui para ir aqui para a internet para mostrar. Ah, não, ainda aqui na lição tem uma outra tela que eu coloquei aqui. Olha, essa semana eu recebi essa mensagem. Acelerou, gente. Façam o cadastro de vocês para vacinação para o estado de São Paulo. Previsão de vacinação Covid-19. E aí dá aqui datas de que, se fosse verdade, a gente estava muito feliz, né? Mas a gente sabe, quem está acompanhando as notícias, sabem que isso não é verdade, mas muitas vezes a gente recebe isso e o ímpeto da gente é assim, nossa, vou divulgar para que outras pessoas já saibam e procurem e venham. Como que a gente faz para saber? Se você pegar no Google e colocar isso aqui, olha que incrível, se você colocar, você desconfiou dessa informação, quer dizer, não passe, desconfie da informação, especialmente esse tipo de informação que a gente, comparando com o que a gente está vendo na mídia séria, não está coerente, né? Então, se você for no Google e colocar aqui, acelerou, gente, boato, existe um site... Então, olha, já o primeiro resultado que aparece aqui, previsão de vacinação em São Paulo acelerou e calendário, mas o site é justamente, como eu coloquei aqui a palavra boato, ele já foi para um site, que eu não sei se vocês conhecem, que ele chama boatos.org. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Olha, então só o fato de eu colocar acelerou, gente, olha, ele já traz essa notícia, ele já traz isso aqui, ó, previsão de vacinação em São Paulo acelerou e calendário é divulgado, boato. E aí ele traz todo aqui a informação dizendo que é boato. Então, qual que é o nosso papel nesse caso? Além da gente não repassar a informação, a gente deve até colocar nesse grupo de WhatsApp que a gente recebe isso, olha, isso é boato, isso é uma notícia falsa, pode até colocar aqui. Clicando aqui, você consegue pelo Ctrl+C copiar esse link e o Ctrl+V você consegue colar na notícia, e na conversa e mostrar que aquela informação ela é falsa, né? Porque as pessoas, às vezes, dependendo do tipo de informação, as pessoas já ficam até apavoradas, né? Então, essa é uma forma, tá? Quando você coloca boatos.org no Google, você já tem acesso a esse site, deixa eu só voltar lá para mostrar, que já tem várias notícias aqui, ó. Lua no Ártico, não sei quantos receberam uma imagem, eu recebi uma imagem linda, que a Lua fica gigante, cobre o Sol, mostra um eclipse maravilhoso, e muita gente, eu recebi em 2 ou 3 grupos essa imagem, olha que maravilhoso estar nesse lugar. Mentira, é mentira isso. Né? Então, se você entrar nesse site, você vê aqui muitas coisas que estão sendo compartilhadas e que são boato. Então, qual que é o nosso papel nesse sentido? É não passar a informação para frente, duvide de coisas muito espetaculares, né? Outra mensagem que eu recebi ainda essa semana, essa daqui que quer espalhar o pânico. Olha, mensagem do secretário Estado de Saúde. Chegamos ao pico. Irmãos, amigos, familiares, enfim, e coloca aqui. Bom, primeira coisa, não fala de que secretário de Estado que é. Fala aqui, teremos no mínimo 30 dias difíceis, de muita dor nos próximos dias. Não tem data, tá? Então, eu recebi isso num grupo, já começa todo mundo a ficar apavorado. Minha nossa, olha só, já começa todo mundo a... Coloca se chegamos ao pico no Google.
Se você for lá no Google e colocar chegamos ao pico, o que aparece? Fake, secretário da Saúde de Alagoas, não está em nenhum lugar falando que é Alagoas, mas alguém que mora em Alagoas começou a passar, então o secretário de Saúde colocou aqui, e olha a data, 9 de dezembro de 2020. Nota de esclarecimento do secretário estadual da Saúde. Aqui já é do Mato Grosso do Sul, também falando, e olha de quando que é, 25 de junho de 2020. Então, isso está circulando desde aquela época. E aí, ó, a mensagem de chegamos ao pico é falsa. Então, desconfie das mensagens que você recebe. Que muitas vezes aqui nesse caso, né, eu acho que até a pessoa, aliás, nos dois casos, a pessoa quis compartilhar porque não foi com má intenção, né, foi de trazer informação, mas desconfie das informações que você recebe e tenta checar antes de passar. Então, voltando aqui, então essa é a primeira recomendação da revista. Checar a informação antes de compartilhar. Segunda recomendação, cuidado com as interpretações equivocadas. Muita gente começa a passar ali nas mídias sociais e começa a ver comentários que, nossa, a pessoa está querendo me dar uma resposta aqui. Eu já vou lá e vou escrever para ela, ela vai ver que eu... Não troque essas ofensas, por mais que você possa ter entendido que esse recado era para você, não escreva coisas assim na rede. O que a gente escreve na rede fica lá. Por mais que você depois se arrependa e apague esse comentário, alguém pode ter tirado um print, ele pode ter ficado em algum lugar. Então, nada como uma boa conversa mesmo para estar esclarecendo os fatos, né? Converse com aquela pessoa. Não fique colocando, escrevendo coisas, discutindo na rede, né? Isso não leva a nada, né? 3. Respeite as pessoas. Muitas vezes a pessoa começa com piadinhas, com postagens assim preconceituosas, né, disfarçadas assim de humor e às vezes nem imagina que aquilo está ofendendo, né, outra pessoa, que está magoando, que está levando aquela pessoa a ficar mal. Então, respeite. Antes de escrever, examine a sua consciência. Será que isso que eu vou estar escrevendo aqui vai ser para o bem daquela pessoa ou de outras pessoas? Então, desconfie. E assim como no ambiente físico, respeite as pessoas. Porque o que a gente vê muito na rede, as pessoas, quando elas estão atrás, assim, de uma máquina, né? Parece que elas ficam mais corajosas e querem escrever coisas que até se tivesse de frente com a pessoa não falaria, né? Mas isso chega para outra pessoa da mesma forma. Então, da mesma forma que a gente não deveria falar no ambiente físico, também no digital. Vamos respeitar as pessoas, né? Escolha bem o que postar, né? Então, assim como no item anterior, né, que você não deve estar respondendo comentários que você acha ofensivos, também quando você for postar, pense assim, isso aqui está edificando, isso aqui está abençoando a vida das pessoas, ou isso vai trazer discórdia, vai trazer intriga. Então, escolha bem o que você vai postar. Seja íntegro, né? Assim como o Salmo 15 nos ensina, traga isso para o ambiente digital. E como quinto item, cuidado com quem você aceita compartilhar a sua intimidade. Então, assim, preserve sim a sua privacidade. A gente vê muitas pessoas se apoderando, né, de informações para estar fazendo mal para outras pessoas. Então, assim, cuidado com o que você vai estar compartilhando, né? Proteja a sua família. Então, dá para a gente realmente utilizar o Salmo 15, ele nos traz muitos ensinamentos de como a gente deve estar se portando nesse ambiente. Eu acho que foi bem interessante essa ligação, né? Deixa eu agora voltar aqui, peraí.
essa ligação que o autor nos fez. A Rosa caiu. Essa ligação que o autor acaba nos fazendo, para a gente olhando para esse salmo, escrito há tantos anos, milhares de anos, ainda assim continua atual e nos mostra, nos dá um código de conduta para a nossa ação nas mídias sociais. Então, com isso, Rosa, eu encerro e podemos, então, abrir para as considerações. Legal, Lu. Ó, primeiro que eu perdi bem o finzinho do teu encaminhamento, mas eu estou imaginando que tu desse o encerramento e passasse para a minha palavra. Eu entrei agora de novo, porque eu tive um problema, tive que sair, voltar e começar de novo. Mas, enfim, acho que é isso. Lu, primeira coisa que eu queria dizer para ti, assim, ó, eu estou encantada de te descobrir desse jeito, né? Eu nunca tinha te ouvido falar, assim, da aula, eu achei muito legal. Eu vou confessar uma coisa para vocês que talvez até seja doída para ti, Lu, mas assim, eu fiquei olhando, te ouvindo e pensando muito no Gustavo e na Vera. E pensando assim, que coisa maravilhosa se eles pudessem te ver agora, né? Porque essa tua apresentação foi o resultado de uma vida na igreja, né? De uma experiência. Sim. Tu estava numa tranquilidade, numa competência, dominando o teu assunto, que é específico, mas assim, transitando tão legal dentro das coisas que a gente trabalha na igreja todos os dias, né? Ah, eu fico pensando assim, cada mãe, cada pai, né? Inayá, né, Zoé, todas as mães aqui presentes, a gente desejaria saber que aquilo que a gente vivenciou diante dos filhos a vida inteira, como opção de uma vida religiosa séria, né? Repercutiu dentro deles e depois os filhos na maturidade vão mostrando isso. Isso eu acho muito bonito. Então, parabéns, querida, porque foi muito gostoso te ouvir. Fora isso, essa coisa assim de muita clareza, de muita objetividade, a mulher da comunicação mesmo, né? Assim, muito objetiva, muito clara. E veja que em 25 minutos, 30, tu desse uma aula, né? Séria, competente, boa. Eu acho que o tema é maravilhoso, a tua introdução foi ótima, eu acho que ajudou todos nós, né, mais velhos, a gente a se situar nessa loucura, nesse milagre que é a comunicação de hoje e as mídias sociais. Eu acho que essa ideia de que é a segunda grande revolução, eu não tenho a menor dúvida de que, sim, é isso, nós somos outros depois das mídias sociais, né? E antes a gente tinha uma forma de se comunicar e hoje é outra coisa. Todas, eu acho que a lição, ela tá, quem leu a lição sabe, ela está muito, muito clara, muito objetiva, eu acho, né? Também. E ela pega o ponto, que é essa loucura das fake news e da nossa provável ingenuidade de todos nós, quando a gente passa adiante as notícias, né? Às vezes, eu estou no grupo da igreja, acontece muito isso, na catedral. As pessoas têm duas, três pessoas que assim, postam direto essas notícias que chegam, alarmistas, né? E a gente fica também um pouco constrangido de corrigir a pessoa publicamente, mas no fundo, eu acho que tu está certa ao dizer, a gente tem a obrigação de corrigir mesmo, porque essa informação não vá adiante, né? Não seja reproduzida e tal. Então, assim, nossa, eu achei que foi muito legal, ajudou a gente a entender. Eu acho que o Salmo 15, ali no versículo 1, 2, 3, bom, ele é curtinho, né? Mas quando ele fala da importância da integridade da gente como pessoa, da importância da questão da justiça e de falar a verdade, são três elementos assim que no campo da comunicação ou em qualquer outra temática, eles deveriam nos caracterizar como cristãos. Essa é o eixo, digamos assim, o fundamento. Ontem eu postei na classe alternativa uma palavra pequena do padre Júlio Lancelotti. Não sei quantos de vocês leram, postei já era tarde da noite, quando eu recebi. E eu realmente acho que esse homem é um homem, assim, é um profeta mesmo que a gente tem nos tempos atuais, né? Porque ele entregou a vida para trabalhar junto aos moradores de rua. E ele faz uma fala muito boa sobre a questão dos moradores de rua. E até, assim, sugiro que vocês deem uma olhadinha lá. E para mim, ele hoje é a grande liderança
que vivencia essa questão da justiça social, né? Do ser justo na sociedade. E ele levanta questões muito interessantes, uma fala muito breve, uma coisa de 2, 3 minutos, eles falam uma fala interessante, que é, no fundo, assim, o reforço àquilo que nós precisamos trazer como características enquanto cristãos, né? E veja que não é uma mensagem só do cristianismo, que é uma coisa mais recente, mas o Salmo é do Antigo Testamento, então ele já vem trazendo isso tudo desde o Antigo Testamento, né? Então, assim, Luciana, só para encerrar e não gastar muito tempo aqui, te parabenizar, fiquei muito feliz. Encontramos uma nova professora para a classe alternativa agora. Vai fazer parte da nossa lista, né, Lu? E abrir a palavra, então, para todo mundo, quem quiser falar alguma coisa. Vamos lá? Quem deseja. Acho que o Luiz quer falar, tem uma mãozinha aqui. Antes da Zoé e antes da Inaé, parece que tem uma mãozinha do Luiz. É isso, Luiz? Isso. Estão me ouvindo? Então, estamos te ouvindo. Ok. Bom, primeiro, uma bela aula, um poder de síntese maravilhoso aí da Luciana, né? Em pouco tempo, expor esse conteúdo tão profundo, e especialmente essa análise do Salmo 15, que eu achei muito interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso nessa linha que traz a revista, né? Esse assunto final, né, que foi o alerta sobre as notícias falsas, eu tenho a impressão que dentro do mundo aí das mídias digitais, né, das redes sociais e tal, esse é o ponto de maior necessidade de atenção que todos nós temos que ter e manter. Não é que nós vamos viver assim desconfiando de tudo, mas tem coisas que você olha assim, bota o olho e, e chama atenção. Se te chama atenção, nossa, isso aqui, mas que coisa impressionante, desconfie. É como aquele velho ditado, né? Se a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então, existem, como a Luciana já mencionou aí, eu acho que vale a pena depois colocar o link lá no nosso grupo. Eu vou colocar alguns outros também. Existem muitos mecanismos na internet para a gente checar notícias, checar informações, checar essas coisas que muitas vezes circulam pelo WhatsApp, né? Surgiu a besta do apocalipse, papapá, papapá, e aí o anticristo chegou. Vamos ver da onde que saiu isso, essa ideia, e vamos procurar lá. Né? Ou coisas como, por exemplo, agora prolifera muito, que a Luciana mostrou, da vacina. Essa noticiazinha do WhatsApp aí, ó, quem clicou naquele link lá, ou infectou o seu celular, ou foi clonado o celular, ou os bandidos conseguiram entrar no celular e recolher seus dados. É coisa de bandido. Tem coisa de mal intencionado, para criar confusão, para criar situações políticas aí, como a gente sabe bem, mas hoje também tem muito bandido se utilizando disso para clonar telefone, entrar no computador, recolher seus dados e até fazer empréstimos para o seu CPF, tá? Então, sempre tem que tomar muito cuidado aonde a gente vai clicar para abrir, especialmente nesse tipo de notícia aí. E não é só pelo WhatsApp, é pelo e-mail e é também agora, vejam só, pela mensagem de texto, né? Pela mensagem de texto também. Você certamente recebe no seu celular todo dia promoções das mais mirabolantes. Aí pede para digitar um código. Digita esse código aqui que você vai ser contemplado com não sei o quê. No momento que você digitar, você está entregando o ouro para o bandido. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado na internet. Eu vou colocar lá no nosso grupo, tem um site que eu acho muito interessante, eu sempre sigo ele, uso, que é o E-Farsas. E-Farsas. O E-Farsas, essas coisas da Lua aí que a Luciana mencionou, é o que está aqui bombando agora no E-Farsas, né? E já tem o carimbo, né? Falso. Tem vários outros, eu vou colocar um outro link que apresenta outros, né? Por exemplo, a Agência Lupa, Fato ou Fake,
Agência Pública Truco, Fake Check, que são sites que a gente pode fazer a pergunta sobre uma notícia que recebeu e ele vai dizer alguma coisa, provavelmente se é falso, ele vai mostrar ali. Agora, para nós evangélicos, cristãs, tem um que é extremamente importante. Inclusive é liderado, uma das pessoas que lidera isso é nossa irmã Magali Nascimento Cunha. Chama-se Coletivo Bereia. Eu também vou colocar lá o endereço. Todas as notícias do mundo evangélico aí, que circulam, também tem muita coisa falsa. Também tem muito falso profeta aí apregoando coisa que, inclusive, pegam coisas do século XVIII, século XIX, e dão uma roupagem nova e largam na internet como se fosse uma coisa que vai acontecer agora. Agora anda circulando aí algumas coisas que o Mar Morto está florescendo, que o Mar Morto recuou não sei quantos metros. Esse é um fenômeno que ocorre desde que o mundo é mundo, né? Então, vai lá, você vai encontrar, né, as explicações para esse tipo de farsa. Coletivo Bereia. Né? Até aqui, a primeira notícia que eu abri aqui do Coletivo Bereia é dessa fala do senador Girão, né, na CPI, e que pega muito os evangélicos cristãos, né? Senador Girão usa conteúdo falso e reacende o medo que é o assunto aquele de que a vacina é feita de fetos humanos, tá? Então, isso tudo está explicado lá, da onde que vem isso. Bom, o próprio o Dr. Covas, lá do Butantan, já explicou na hora lá, mas ali tem mais explicação, que isso é uma coisa que, inclusive, circula o mundo inteiro, não é aqui só que acontece, que é um tipo de notícia para tentar criar confusão e amedrontar justamente esse povo cristão, piedoso. Ah, não, tem coisa de feto lá, eu sou contra o aborto e tal, eu não vou tomar vacina. Só que é um desserviço à humanidade, né, fazer um negócio desse. Enfim, então é isso que eu queria dizer e vou colocar os links lá no nosso grupo. Obrigado. Obrigada, Luísa. Muito legal. Eu acho que depois a gente pode ver, Luciana, como é que a gente pode fazer isso chegar no grupo da igreja, né? Que é um pouco mais amplo do que o nosso e que eu acho que ajudaria bastante, né? Legal. Bom, a Zoé tinha pedido e a Inaia na sequência. Vai lá, Zoé. Ó, som, Zoé. Som. Liga o som, Zoé. Ok? Aí. Parabéns, Luciana. Que gostoso te ouvir. Muito, muito bom. Isso me anima um pouco, inclusive, para eu poder dar a minha lição. Eu estou preparando ela e eu estou com medo do tempo, mas eu quero ser pelo menos parecida com você. Em pouco tempo, você assim despejou um conteúdo riquíssimo para todos nós. Você valorizou muito, muito o Salmo 15, que eu nunca tinha olhado com esse olhar agora, com essa coisa maravilhosa, e também com a maneira de administrar esse modernismo da internet, da comunicação, muito, muito bom. Inclusive, eu anotei aqui que o maior perigo da gente cair nessas fake news é quando ela vem de encontro àquilo que eu quero. Nossa, era isso que eu estava esperando, mas vou mandar para muita gente. Quer dizer, a gente nem para pensar se aquilo realmente é verdade, só porque era exatamente aquilo que eu queria. Que legal, eu estava esperando isso. Nossa, muito bom. Uma aula maravilhosa, muito obrigada. Graças a Deus que ela vai ficar gravada e depois a gente pode assistir novamente para se enriquecer. Um bom dia para vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Zoe. Nayá. Então, eu também queria dizer que eu adorei a aula da Luciana, foi espetacular, muito boa mesmo. Eu acho que ela serviu assim muitíssimo para mim.
porque a gente que começou a entrar nas redes sociais, assim, bem mais velha, sem saber lidar direito com as coisas, eu realmente, no começo, eu acreditava em tudo que aparecia. Daí, às vezes, a Rosália e o Felipe, mãe, você não pode acreditar em tudo que aparece aí. Isso daí não é verdade. Não, e eu sempre tive o cuidado de nunca repassar nada, de compartilhar nada, por conta disso. Mas eu acreditava. Eu achava, não, impossível que seja mentira isso, pois tem o vídeo, tem a foto, mas isso tudo é montagem, mas isso é mentira. Não acredita em tudo que aparece. E realmente hoje, depois de mais tempo, um pouco mais de experiência de entrar nas redes sociais, a gente vai vendo que realmente tem muita mentira. Então, eu tenho muito cuidado também de não compartilhar nada. Eu também não dou joinha para nada, principalmente com coisa de política. Isso daí, então, tá terrível, né? De um lado, do outro, aquela enxurrada de ofensa e de tudo. Então, isso é uma coisa muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisa muito boa. Então, eu acho que a gente tem que saber separar mesmo uma coisa da outra. Mas foi ótima, viu, Luciana? Parabéns. Tá? De parabéns, uma aula maravilhosa, viu? Obrigada, Nayá. Vamos lá, então, mais quem? Lucas, Sebastião, Ellen, Manuela. Lucas, vai. Bom domingo para todo mundo, bom dia. Obrigada. O que eu achei muito bacana que a Luciana fez, ela tratou um tema recente, né, novo, isso ainda está nascendo, né, está florando ainda e vai evoluir muito ainda. Mas, não digo o remédio, mas a consciência é antiga, né? Como é que a gente aprendeu, ou teria pelo menos que aprender a lidar com fofoca, né? Vamos por antes da internet, né? Com sabedoria, com meditação, né? Com respeito, né? É a mesma forma que a gente precisa lidar com essa nova internet, com esses mesmos elementos, né? Acho que não tem um elemento novo de caráter para a gente lidar com a internet. É com esse elemento já que a gente a Bíblia, né, nos ensina muito sobre isso, né? E eu acredito que a gente vai saber lidar melhor com a internet, porque é recente, né? Essa questão de rede social é de 2000, né, Luciano, como ela colocou. É muito recente, é muito novo ainda. Claro que está tomando a população de uma forma muito avassaladora, né? Vocês sabem, eu dou aula de trânsito, né? Autoescola. E a molecada chega na autoescola, né, para esperar a aula, eles estão assim, ó, né? Então, assim, e se bobear, esses tempos atrás eu tive uma aluna que ela parou no semáforo, eu não tinha visto, ela pôs o celular no meio da perna, assim, no carro. A hora que parou no semáforo vermelho, ela aproveitou para fazer alguma coisa no telefone. Claro que eu falei, olha, o que está acontecendo de acidente e uma falta de educação no trânsito por causa do celular, não sei se vocês reparam que as pessoas andam mandando mensagem e recebendo coisas no volante, né? Então, a pessoa não está focada no que está fazendo, né? Não está focada no trânsito, não está focada na vida, né? Quantos pais e mães chegam hoje do serviço, dão um celular para o filho, para ele ficar quieto, para distraí-lo, e pegam um outro celular também para ficar nas redes, e assim fica à noite, né? Infelizmente, isso está acontecendo muito nos nossos lares, e é devassalador, isso aí é devassalador no seio familiar, no seio do convívio, né? Então, eu acho que é muito novo, a gente tem que aprender muito a lidar com isso. Eu acho que a gente vai acabar aprendendo alguma coisa, pelo menos a minha experiência nessas últimas eleições, eu fiquei bobo de como eu fiquei bobo, né? Porque vinha uma notícia para mim da questão da política, e parece que se eu não... Uma notícia que eu acreditava, né? Claro. Parece que se eu não compartilhasse o quanto mais rápido aquilo, parece que a eleição ia dar errado, o mundo ia dar errado, né? Então chegava uma notícia, olha, tal,
no caso de quem acreditava que não poderia ganhar a eleição, né? Um dado novo sobre essa pessoa, eu tinha que compartilhar para avisar logo as pessoas para elas. Aí depois eu parei, antes mesmo de acontecer a eleição, falei, mas que loucura, onde que eu estou me metendo? Isso aqui não é assim que se resolve as coisas, né? Não é dessa forma, né? A gente tem que ter sabedoria, precaução, saber conversar, saber falar nas redes sociais, como pessoalmente, né? Então, eu acredito que ainda a gente vai lidar melhor com isso, mas também tem um outro lado que está tomando todo o nosso tempo e a nossa vida, a nossa atenção. A realidade virtual parece que impregnou de uma forma que é muito triste nesse sentido. Claro que tem muita coisa boa, a gente está fazendo uma aula usando essa rede, e isso é muito bom, né? Isso é. Mas o que eu gostei muito que a Luciana fez é isso. Como é que se lida com algo novo que aparece na vida? É também olhando para trás e ver como é que a gente lidou com todas as coisas na vida, né? E aí tem a questão da espiritualidade, a questão da fé, a questão de generosidade, de humanidade. Então, muito, muito bacana isso, Luciana. Valeu pela aula, muito obrigado. E é isso. Legal, Lucas. Então, vamos lá. Temos Elaine, temos Ivonete, temos Manuela, temos Ellen, temos Sebastião. Se alguém quer falar. Ninguém é obrigado, mas se quiser, a gente vai ficar feliz de ouvir e ver. Não temos? Olha, Luciana, a unanimidade foi absoluta, viu? Porque todos os que não estão falando estão concordando. Eu vou falar. Então fale, amor. Agradecer a Luciana aí pela aula. A introdução que ela dá é muito importante para nós. E ela entra na apostila de uma forma muito tranquila, passa o conteúdo muito tranquilo para a gente. E a gente tem uma facilidade em aprender, né? A apresentação que ela preparou também foi muito bacana. E, assim como o Luiz colocou, é importante a gente prestar atenção que a gente está num ambiente político, social, econômico, religioso. A rede social tem tudo isso junto e misturado. E é necessário ser prudente. Isso precisa ficar muito claro para a gente, o ambiente que a gente se coloca, as pessoas com que a gente se relaciona, e que todos esses pontos, eles estão relacionados dentro desse ambiente. Então, a gente precisa ter essa visão ampla, né, de um posicionamento enquanto cristão, com integridade. Então, foi muito legal a reflexão sobre a aula. Legal, Ellen, que bom te ouvir de novo, tá muito bom. Vamos lá, quem mais? Olha, a Manuela está mandando parabéns, Luciana. Olha, a Manuela é tua colega da área de comunicação e marketing, viu? Tá bom. Alguém mais? Sebastião, alguma coisa para nós? Acho que fui eu que mandei o parabéns, Rosa, Elaine, mas a Manuela eu tenho certeza que teve essa intenção também. Então, tá bom. Então, fala mais um pouquinho, Elaine, para nós. A Manuela falou logo assim, ela falou antes, ela colocou lá. Sim. Então tá. Não, eu só queria dizer que eu sou bem distante das redes sociais em geral, mas o WhatsApp também é rede social, então a gente acha que é distante, mas não é, né? Porque é o uso contínuo. Mas, assim, e como eu estava bastante distante das redes sociais, eu vinha usar, a partir da pandemia, um pouco mais, o YouTube, sobretudo, que eu nunca usava antes. Eu só queria fazer um alerta em relação a essa questão dos algoritmos. Eu pude presenciar, verificar na prática que realmente os algoritmos colaboram muito para um tipo de linha que a gente acaba adotando, um tipo de postura, porque eu pude observar que os algoritmos, não sei se em todas as redes sociais, mas YouTube, Facebook, que eu passei a usar, ele realmente reforça um tipo de pensamento ou ideia que a gente já tem. E isso pode não ser bom, né? Porque não abre para o contraditório, e se você tiver uma visão errada sobre alguma coisa, o que você vai conseguir é uma visão mais errada, e mais errada, e mais errada, porque os algoritmos reforçam uma ideia inicial que a gente tenha. Então, se você busca, por exemplo, uma determinada informação
vou colocar direcionado mais para um tipo de viés, os algoritmos das redes, eles passam a te ofertar vários conteúdos naquele mesmo viés, aprofundando aquele viés. Então, acho isso bem perigoso. E eu acho que talvez essa característica dos algoritmos aí das redes sociais que gere bastante essa questão da polarização, né? Que se fala tanto. É isso que eu queria dizer. Legal, Elaine. Esse é um desdobramento, né, Luciana, se eu entendi bem a palavra da Elaine, do próprio tema, né? Tem aqui tem mais uma porta que a gente pode abrir para aprofundar, né? O Luiz está pedindo a palavra aqui. Sim, tem vários filmes no Netflix sobre as redes sociais. Uhum. E tem um que eu acho particularmente interessante, se vocês têm Netflix, até recomendo procurar e olhar esse filme, O Dilema das Redes, que justamente fala sobre as redes sociais e o impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Tá? E tem um outro que eu não lembro o nome agora, que é mais um documentário, né, bem estilo de um documentário, que mostra uma empresa de inteligência na Inglaterra, né, que praticamente decidiu eleições no mundo inteiro, né, que é daquele Steve Bannon, né, que foi o mentor da eleição do Trump, e pegaram aqui numa ilha do Caribe, por exemplo, em Trinidad e Tobago, o candidato de direita a primeiro-ministro, que estava com 15%, eles levaram a chegar no final da eleição só por meio de mídias sociais com 90% dos votos. Ou seja, as mídias sociais que são usadas para induzir, né, certas linhas e certas concepções, como uma espécie de invasão, inclusive, da privacidade. Tá? Agora, o ano que vem eleições novamente, se preparem, porque isso aí não terminou e não vai terminar tão cedo. Vai ser uma guerra nas mídias sociais. Legal, Luiz. A gente já experimentou, de certa forma, um pouco isso nessa última eleição, né? Então, a gente está pagando esse preço, e é incrível, porque a gente está pagando o preço com a própria vida, né? Na verdade. Elegemos uma figura que efetivamente não nos respeitou como seres humanos, né? Muito louco isso. Quem mais, queridos? Lu, quer reagir um pouco? Vai. Eu queria comentar um pouquinho a fala do Lucas e da Elaine. Do Lucas, sim, quando ele fala da fofoca, né, do comportamento no ambiente físico, é realmente fato, né? Pessoas são pessoas no digital, assim como no físico, então são comportamentos, né, que não são aceitos tanto no físico quanto no digital. Entretanto, no digital existe uma amplificação disso, né? Então, se você fazia uma fofoca com a sua vizinha, com a sua amiga e tal, no digital, você manda para um monte de gente, aquela outra pessoa. Então, uma coisa que já era ruim fica pior, ela fica amplificada, fica muito pior, porque ela sai daquele círculo pequeno e pode chegar a muitos outros lugares, pode difamar pessoas e etc., né? E concordo também que, embora, né, tenham todos esses aspectos negativos, eu ainda, bom, sou dessa área, né, acho que a ferramenta em si, ela é fantástica. Como outras tecnologias também tem que ser bem utilizadas. Então, assim, o problema não está com a ferramenta, está com as pessoas, né? Então, as pessoas que tem que utilizar de uma forma melhor, uma forma correta, e é isso que nos convida aí o autor da revista a estar fazendo, né? E em relação ao que a Elaine falou, sim, essa questão dos algoritmos, eu só queria colocar um pouquinho assim, para a pessoa que talvez possa não ter entendido isso, o algoritmo é todo um esquema que está por trás disso. Então, conforme o que que na verdade é feito para ir te também assim
é claro, vou falar, não é só para o positivo, porque também é muito utilizado pelas marcas. Então, tanto essa questão artificial, né? Isso, exatamente. Então, assim, é verdade. Quanto mais você pesquisa de uma coisa, vai estar aparecendo para você outras coisas semelhantes. E não só isso, existe também o que a gente chama de remarketing, que é muito utilizado aí pelas marcas, que é o seguinte: você entra lá, você quer comprar uma geladeira, então você pesquisa na internet a geladeira e depois você está no Facebook, no Instagram, você começa a aparecer um monte de coisa de geladeira e tal. Isso se chama remarketing, isso é feito pelas marcas, porque elas são... O próprio Facebook, ele ajuda você a estar fazendo isso. Existe um pixel, que é um código também de programação, que ele identifica se aquela máquina entrou naquele lugar, mas isso só pode ser feito pela própria marca, tá? Se ela colocou lá a informação, mas ela não conclui a compra, aquilo aparece novamente para você. Então, por isso que alguns sites que você entra, ele aparece assim, uma mensagenzinha: nós utilizamos cookies, mas não são todos que aparecem. Você concorda com isso? Esses cookies são esses códigozinhos que mostram que, olha, a pessoa esteve lá, mostre para ela de novo isso, porque ela não concluiu. Então, isso acontece também, né? E Luiz pediu para falar, né, Luiz? Acho que é algo relacionado a isso. Eu ia dizer uma coisa aqui que é um pouco alarmante, mas não é fake news, não. Sem contar que nós podemos estar sendo observados dentro das nossas casas pelas nossas telas de televisão, ou até mesmo pelas telas dos nossos celulares. Né? E pelo que a gente fala ainda, Luiz, pelo que a gente fala. E pelo que a gente fala e faz. A União Europeia, alguns anos atrás, baniu da União Europeia diversos modelos da televisão Samsung, porque, inclusive desligada, desde que conectada à internet e à tomada, ela continuava captando informações da casa. Agora, existe todo um sistema de inteligência artificial que está se criando via satélite, que vai ser possível observar comportamento via satélite, por satélite, das pessoas. O que é isso? Esses grandes grupos como Amazon está investindo pesado em inteligência artificial, né, e também nessa questão aí de marketing digital, né, que é induzir as pessoas, e desculpem aqui vocês do marketing, mas a função principal do marketing é ativar desejos. Né? Tem aquela velha história que nossos avós falavam, que não é visto, não é lembrado. Né? Se você não vê, o teu coração não sente, já diz o Evangelho. Né? Então, o que é? Mostrar coisas para despertar desejos, e coisas que eu não preciso. O Sócrates, por exemplo, conta que ele ia fazer os passeios socráticos no mercado, no sábado e no domingo, para olhar as coisas e ver tudo que ele não precisava para viver. Mas hoje a gente não tem essa consciência. Quer dizer, o homem comum não tem. Ele vê uma geladeira bonita e diz: tem que trocar minha geladeira. Mas ele não se questiona que a sua geladeira está funcionando, que está tudo bem. Não, eu tenho que ter a geladeira do ano. Isso para o carro também, para o celular. Tem gente que troca, já está na fila do iPhone 15, que vai chegar daqui 10 anos ainda. Né? Aliás, eu nem sei, eu não sei o nome, eu chutei aqui, né? Parece que está no 11 já. Mas tem gente que se desespera. 12. Está no 12, olha aí, eu nem sei. Eu tenho um telefone velho aqui, mas ele está cumprindo o seu propósito para aquilo que eu preciso. Mas se fosse pelo Facebook, pelo Amazon, pelo Casas Bahia, eu já deveria ter trocado esse celular há uns 3 anos, né? Então é isso. E quando chegasse o próximo modelo, tu ainda estarias pagando em prestações suaves nas Casas Bahia. Exatamente, ou endividado. É bem isso, né? Tá bom, queridos. Vamos lá. Quem mais? Essa discussão está muito boa, né? Quem mais quer falar? Manuela, quer falar? É isso? Tá ruim o som aí, Manuela. Tá ruim. Tem alguma diferença? Tá dando um chiado só. Vamos ver.
É microfone, ou está muito alto ou está muito baixo, alguma coisa assim. Muda de lugar, querida, quem sabe. Enquanto isso, se alguém quer falar... Não, tá ruim, Manu. Tá dando... Está perto da TV, pode ser que seja isso. Isso, quem sabe sai daí. Vamos ver. Ela está andando pela minha casa, gente. Ai, Rosa, pode ser por causa do seu som, então, talvez. Desliga um pouquinho o seu microfone, vamos ver se melhora. Tenta agora, Manu. Melhorou? Ah, não. Tem problema no seu microfone aí, provavelmente. Vai lá com a sua avó e fala de lá. Pronto, estão me ouvindo? Perfeito. Então, eu gostei muito da aula, Lu. É um tema que eu sou apaixonada, trabalho nesse universo aí há 5 anos. E é muito louco, assim, ao mesmo tempo que é muito bacana essa tecnologia toda, é um pouco assustador, né? Porque é o que eu falei, é o que você falou, Lu, da mesma forma que a tecnologia avança para entregar, por exemplo, através desses algoritmos super inteligentes, uma série de produtos que a gente se interessa, as pessoas que estão por trás dessas ferramentas e aquele filme, O Dilema das Redes, mostra muito isso que o Luiz falou, destrói a gente, né? Destrói a nossa saúde mental, que é essa a intenção no final. E eu diria não só do marketing de tentar fazer que a gente compre as coisas que a gente não precisa, mas do mundo que a gente vive. É uma logística do mundo consumista mesmo. Então, quando a gente aprende algumas formas de analisar o que chega até a gente aprende até a lidar com esse universo extremamente abusivo, eu diria, né? Porque, no fundo, é uma fake news ali, uma fake news aqui, que acaba dando golpe no banco e um monte de outras coisas que acabam com as nossas vidas. Então, acho que é muito legal o que a gente aprendeu hoje, que é como seguir em equilíbrio com isso, né? Não exterminando, porque não dá para sair do universo de uma forma radical, mas sabendo caminhar, porque é realmente muito assustador. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é só falar tênis perto do seu celular, em 2 horas vai aparecer um anúncio de tênis. Então, assim, a gente não tem muito controle. Mas o que a gente pode fazer é exatamente isso que a lição passou pra gente, eu sinto, sabe? E é isso que eu queria falar. Gratidão, Lu. Tá bom, Manu, obrigada. É isso mesmo, Manu, obrigada. Quem mais? Será que podemos ir encerrando? Eu queria dizer, por último, o seguinte, cada dia que nós temos uma lição, mas hoje em especial, isso ficou claro para mim, eu me alegro porque a gente tem há quase 30 anos, eu diria, mais de 30 anos, eu diria, a gente tem se mantido na igreja fiel aos objetivos dessa classe, que sempre foi o objetivo de colocar a gente conectado com a realidade, com as coisas que estão acontecendo, digamos assim, aprendendo as coisas, entre aspas, usar a linguagem da igreja, as coisas do mundo, né? Permeado sempre pela perspectiva do evangelho, que é aquilo que, em princípio, nos caracteriza. Então, a classe alternativa sempre tem tentado ser esse espaço onde a gente fortalece essa concepção de igreja que a gente adotou um dia, ou por família, ou por opção pessoal, ou seja como for, e, ao mesmo tempo, conecta isso tudo com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que é essa ideia do contexto, né, da realidade que a gente vive, porque a gente precisa aprender na igreja a viver fora da igreja, né? No sentido de dentro disso tudo que a gente está falando, que não tem como negar, não tem como escapar, sem perder o eixo fundamental, que são os nossos valores, a nossa concepção de mundo, de vida e tal, e, ao mesmo tempo, tendo a coragem de fazer o enfrentamento desses temas que são temas que ultrapassam a igreja. As redes sociais não estão nem aí
para aquilo que as igrejas fazem. Elas estão aí só para aquilo que as igrejas podem oferecer como elemento para elas trabalharem as fake news e os abusos e os absurdos que estão postos aí, usando, né, a ingenuidade desses grupos ou a má intenção desses grupos ditos religiosos, que acabam formando comunidades que têm força nas redes sociais. Né? Então, assim, estou muito feliz de agradecer de novo para a Luciana a aula de hoje, porque assim, uma boa aula não é aquela que fecha, né? Uma boa aula é aquela que abre o assunto. Então, assim, a Luciana cumpriu o papel dela hoje, ela botou a coisa na mesa, né? E aí cada um de nós agora tem esse compromisso de estar atento, pelo menos isso. Se não, o compromisso de buscar, de pesquisar, de aprofundar isso. No boletim de hoje, que eu já postei na classe alternativa, não sei se vocês tiveram tempo de ver, tem o texto da lição de hoje, eu reforço isso cada vez, tem o resuminho da lição de hoje, e tem ali sugestões de sites ou de literatura que tratam o tema, que é oriundo da revista do professor, e que a maioria de vocês não tem, porque tem a revista só do aluno. Então, ali dá para ir para o site, né? São sites bons, sérios, dá para ir aprofundar o tema que os próprios autores da lição usaram, né? E aparece só como pequenos enxertos no texto, mas ali tem os textos fontes. Então, quem se interessa pode ir ali dar uma olhadinha. E tem literatura também, que também dá para acessar pelo YouTube, de repente tem livros, os livros estão em e-book, esse tipo de coisa que dá para ter acesso, tá? É isso? Mais alguma palavra? Podemos terminar? Legal? Vou pedir que a Inaia faça uma oração para nós, para a gente terminar, lembrando, assim, dessas dores todas, né? As dores da pandemia, dos doentes, os queridos, os que não podem estar conosco, enfim, aqueles todos que enfrentam as dificuldades, né? Vamos lá, então. Nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado a Deus por esse tempo que passamos juntos. Muito obrigado a Deus por essa aula tão preciosa que a Luciana nos deu. Que o Senhor possa continuar abençoando-a cada vez mais, para que ela possa, ó Deus, nos trazer ainda muitas lições como essa. Obrigada, Pai, por esse grupo tão maravilhoso, pela nossa igreja, e queremos colocar, ó Deus, nas tuas mãos os enfermos, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor ponha a tua boa mão sobre elas, acalmando-as, protegendo-as e dando, ó Deus, aquele alento que eles tanto precisam. Fica com cada um de nós, ó Deus, no decorrer deste dia e da semana que está entrando. Obrigada por tudo, Senhor, e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Tá bom, queridos. Então, uma boa semana para todos nós, até sábado, até domingo que vem, não é? Até. Beijo. Obrigada, Lu. Tchau. Tchau, tchau.